Shows. Conteúdo patrocinado. An imediatamente viajou de volta com Feng Taiji e Keleik assim que recebeu a notícia do ataque furtivo à tribo do Deus da Árvore. Keleik podia voar, então carregou An e Feng Taiji e voou a toda velocidade para a copa da árvore, onde a batalha estava acontecendo. Keleik era um guerreiro de primeira linha da Terra, assim como An, e sua verdadeira força era ofuscada por muitas outras elites do grupo. Afinal, esse grupo de pessoas escapou da corporação de todos os deuses, e havia várias estrelas brilhantes entre o grupo. Na verdade, Keleik sempre existiu como alguém com super força. Sua habilidade de voar celestial, que lhe permitia voar como o vento, o colocava acima da maioria das pessoas. Além disso, ele era um mestre, seja no combate individual ou no apoio ao campo de batalha. Havia muitas elites na equipe, e Keleik era muito discreto, então seu nome era relativamente desconhecido. Claro, isso também provou o quão forte esse grupo realmente era. Apenas os gênios foram escolhidos pela corporação de todos os deuses, e apenas aqueles que eram fortes o suficiente sobreviveram aos intermináveis combates com a corporação. A copa da árvore era onde Xiaobon e seus pais residiam, e San também morava aqui. Era apenas uma casa na árvore normal situada no alto, com uma vista deslumbrante. Atualmente, Patlizorid estava sentado na casa da árvore destruída nos galhos com Nightwalker cuidando de seus ferimentos. Como estão seus ferimentos? Quem fez isso? An franziu a testa. PFFT. Patlizorid zombou, você deveria perguntar o que aconteceu com os inimigos. Eu estava treinando as crianças quando o incidente ocorreu. Se eu tivesse chegado a tempo com alguma ajuda, nenhum daqueles bastardos teria escapado. Nightwalker continuou, Patlis matou 7 deles, no entanto, eles estavam muito preparados. Havia até um esquadrão kamikaze e Patlis matou todos que estavam em seu caminho. Pena que eles ainda levaram Xiaobon e seus pais. Eles não reagiram? An ficou confuso, e com suas habilidades, eles não deveriam ser capturados tão facilmente, certo? Nightwalker franziu a testa, e isso é o que me incomodou também. Os cadáveres estão lá embaixo e nosso pessoal estava a caminho. Além disso, San parece saber quem estava por trás disso. An assentiu e desceu para verificar os cadáveres. Quando An viu San, ele estava rangendo os dentes e se deitou ao lado de um cadáver destruído. O estilo de luta Patlizorid era o mesmo de An, já que ambos usam Six Patas of Void. Sem caminhos, pois o professor não era tão poderoso fisicamente quanto o jovem An, e seus 6 caminhos não eram cheios de raiva e violência como os de An. No entanto, ainda trouxe danos horríveis aos inimigos. Trajes de combate furtivos bionicos, foi assim que eles entraram. San fez uma careta. An disse, chega disso. Você sabe quem levou Xiaobon? San disse, da tribo Grifo. São aqueles leões estúpidos. Você sabe onde fica a tribo Grifo? An perguntou. Claro, o que você está fazendo? San perguntou. Para resgatá-los. Não precisa esperar. Pegaremos quem estiver disponível e nos encontraremos na entrada do selo. An ordenou Keleik. Conteúdo patrocinado. San ficou chocado e levantou-se rapidamente. Van, não podemos resolver isso em particular. Precisamos entrar em contato com a Aliança Tribal. Talvez você não saiba, mas os grifos não são como a tribo Ghostface. Eles são uma das forças mais poderosas da zona tribal. O velho leão, Leão Águia Voadora e seus 6 filhos são 7 monstros. A tribo deles tem mais de 1,5 milhão de soldados. 150 exércitos totalmente equipados. An sorriu, 150 exércitos totalmente equipados? Não significa nada para mim, mesmo que eles tenham 1.500 exércitos. Este último ano foi uma merda total. Primeiro atacado pela raça dos 3 olhos, depois sitiado pela corporação de todos os deuses, que nos forçou a fugir para esta terra árida. Já chega e de agora em diante não vou mais fugir. Keleik reuniu as tropas perto da entrada do selo, desta vez quase todo mundo estava aqui, exceto alguns que ficaram para trás para defender a base.
Aproximadamente 300 ou mais estavam presentes, incluindo o mais forte Sima Unfen. An disse, espere aqui. Voltaremos rapidamente. 150 exércitos. Você quase me causou um ataque cardíaco. An e companhia não pensavam muito na tribo Griffon e seus 150 exércitos. A ideia de Xiaobon ser sequestrado realmente os desencadeou, e o grupo com raiva seguiu o exemplo de An até o selo. Embora o grupo estava com raiva, suas amplas experiências de batalha deram-lhes alguma confiança. Ter experiência em batalha não era apenas uma questão de força, significava que eles enxergavam o sentido da vida, viam o sentido do mundo. Eles lutaram mais do que podiam. Comeram e não tinham medo da morte. O que eram apenas 150 exércitos para eles? Tribo do Grifo. A multidão na entrada do selo estava muito nervosa. Mesmo antes de An e seus irmãos chegarem, toda a tribo já estava em alta. Alerta! O velho leão da tribo Grifo tinha 6 filhos, mas ele deu a esses filhos muito talentosos nomes normais e talvez um pouco rústicos: Leão 1, Leão 2, Leão 3. O velho leão era muito ambicioso desde o início de sua vida. Ele chamou seu filho primogênito de leão acima do dragão, o que significa que seu filho alcançaria mais do que o dragão lendário super forte. Pena que Lion Above Dragon morreu antes de seu primeiro aniversário. O sacerdote da tribo alegou que não era forte o suficiente e não conseguia lidar com um nome tão proeminente, e o sacerdote aconselhou o velho leão a ser extremamente cuidadoso ao nomear seus filhos. O velho leão não acreditava no destino. Ele pensou que sua tribo recebeu o nome de outro animal lendário, o grifo, portanto seus próprios filhos deveriam ser mais fortes que ele e alcançar a grandeza. Então o velho leão teve outro filho, Leão Forte Dragão, obviamente esperando que seu filho se tornasse tão forte quanto os dragões. Este filho sofreu um destino ainda pior e faleceu depois de apenas 3 meses. O sacerdote falou novamente: grifos sejam grifos, e eles nunca serão dragões, sem mencionar a superação do clã dos dragões. O velho leão ficou furioso por ter executado o sacerdote e deu seus restos mortais às formigas nas montanhas. Pouco depois, o velho leão teve um terceiro filho. Matador de Dragão Leão. O velho leão pensou nesse nome antes mesmo de seu filho nascer. Ele não esperava mais que seus filhos fossem mais fortes que a família do dragão, mas sim massacrar diretamente o clã do dragão. Mais uma vez, a ambição do velho leão fez com que a vida do seu terceiro filho sofresse um destino ainda pior. Ele nasceu morto com os 2 olhos bem abertos. O velho leão enterrou Dragon Slayer em uma pradaria, e a pastagem logo ficou agitada. Rumores começaram a se espalhar na tribo de que Dragon Slayer morreu com ódio extremo, que ele não entende por que seu pai lhe deu um nome tão azarado. Claramente, para uma tribo tão pequena, era um mau presságio e era a razão pela qual ele não conseguia ver este mundo. O velho leão ficou arrasado e em estado de desespero. Mesmo que os fortes não morram, eles envelhecem. Lembrou-se do conselho do padre: quanto mais fácil for o nome, melhor será a vida que viverão. Assim, surgiu o nome Leão para seu quarto filho. Mesmo sendo um pouco rústico, o Leão sobreviveu, portanto o Leão 2, o Leão 3 etc. continuaram a carregar a tendência para todos os 6 irmãos. Conteúdo patrocinado. Depois do Leão 6, o velho leão não conseguiu mais gerar descendentes. Esta era a lei da natureza: quanto mais forte você fica, menos filhos você terá para criar um equilíbrio. Caso contrário, se o pai fosse um deus da guerra imortal, e ele tivesse 12 filhos que também eram deuses da guerra imortais, isso continuaria por várias gerações. Em pouco tempo, apenas esta família pode formar um exército de God of War e traria o caos ao mundo. Assim, a Mãe Natureza trabalhou a sua capacidade especial para restringir os superiores na cadeia alimentar e a sua capacidade de criar descendentes era inversamente proporcional à sua força. Além disso, o momento de sua prole chegaria em fases posteriores de sua vida. Sima Unfen não teve sorte, ele era um super senhor da guerra e o homem mais forte da Via Láctea. Ele tinha muitas mulheres, mas nenhum filho, ao contrário daqueles que não eram tão fortes quanto ele, mas eram capazes de gerar alguns filhos. Com o passar do tempo, Sima Unfen desistiu e sua personalidade tornou-se mais retraída e isolada dos outros.
No final, ele se tornou um velhote teimoso que falava apenas de regras e não de razão. Se Sima Unfen não conhecesse o malvado Ana All God Corporation, ele provavelmente teria continuado seu próprio conjunto de regras e matado aqueles que se opunham a ele. Claro, a personalidade de Sima Unfen ainda era estranha, mas desde que conheceu An, ele agora não tinha mais um conjunto de regras rígidas, ou a capacidade de raciocinar. Oh! Velho Leão era um dos chefes mais fortes da zona tribal, e claramente o sortudo. Também com 6 filhos vivos. Todos os 6 filhos também corresponderam às expectativas, com a única exceção do Leão 6. Os outros 5 tornaram-se senhores da guerra, especialmente o Leão 1, que estava no estágio intermediário. Olhando para toda a zona tribal, nenhum outro chefe teve tanta sorte quanto o Velho Leão. Atualmente o Velho Leão estava reunido com seus filhos na sala do Conselho Tribal. Importa-se de explicar o número de vítimas. O Leão 1 não ficou satisfeito. Fomos avistados por um velho do grupo Wolf Fang e não éramos páreo para ele. Leão 3, responsável pelo sequestro, respondeu. Eles não tinham nenhuma informação sobre An e seu povo. Eles não eram uma tribo, nem uma corporação, talvez piratas? Mas até os piratas tinham classificações. Parecia que o grupo de An era apenas um grupo de pessoas que viviam individualmente e só se reuniam para guerras. Portanto, os pequenos leões chamaram An e seu grupo de Grupo Wolf Fang, com um tom misterioso. Uma pessoa? Uma pessoa matou 7 dos nossos? Esses foram os nossos melhores caçadores. Exatamente, é por isso que voltamos correndo e reunimos essas pessoas. O grupo Wolf Fang parece ser mais resistente do que esperávamos. E daí se eles forem durões? Nosso olheiro relatou que há no máximo 400 deles e eles são desorganizados. Acho que você pode raciocinar dessa forma. De qualquer forma, onde está o Leão 6? O Leão 6 levou os 2 líquidos mais velhos para a aliança tribal e me disse para esconder o menor em nossa tribo. Entre nós. Então e aqui? 6 disseram que se o grupo Wolf Fang vier aqui, apenas diga a eles que estávamos obedecendo às ordens da aliança. Foi a aliança quem nos ordenou extraditar o líquido inferior. Provavelmente iriam para a aliança. Então o nosso plano terá funcionado e desviado com sucesso a sua atenção para a aliança. Brilhante. Sem dúvida ele é o mais inteligente entre nossos irmãos, pena que ele não tem poder de luta. Conteúdo patrocinado. Sim, você pode colocar dessa forma. É uma pena. A propósito, os líquidos inferiores são organismos místicos do destino. Eles realmente não resistiram e foram trazidos de volta sem complicações? Foi mágico. Sei sussurrou algo para o líquido inferior mais velho e todos eles pularam para o anel dimensional de 6 sem problemas. Ele até ordenou que o pequeno não revidasse e obedecesse. Talvez 6 tenha aprendido alguma bruxaria estranha nas nossas costas? Um batedor grifo entrou correndo e gritou, eles estão aqui. O grupo Wolf Fang chegou. Como eles chegaram lá? Leão 1 perguntou. Eles. Baan. Um grande estrondo soou antes que ele pudesse terminar. O punho de An causou uma super onda de choque e abriu a entrada da tribo Grifo. Foi uma entrada extremamente rude de An enquanto ele dirigia o navio escuro bem sobre as cabeças dos jovens leões. KKKK. Todos saíram correndo do navio das cabines das focas, eram An e seu exército. Quem se atreve a invadir? Eu. Seu avô, eu. Eu, Sima Unfen. O leão nunca esperou tais respostas, parecia que nenhum desses 300 os homens se importavam com ele. Pronto. O leão o acenou com a mão, e os 50 exércitos totalmente preparados formaram uma formação de batalha em meia-lua. Mais de 500 mil guerreiros grifos sombrios se impuseram para avançar com lâminas nas mãos. Quem se atreve a invadir, nossa orgulhosa tribo grifo pagará com a vida. Leão gritou para os soldados atrás dele. Roar. 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 Conteúdo patrocinado. Os soldados da tribo grifo soltaram rugidos organizados. Este era o símbolo de sua marca registrada.
Seus rugidos selvagens sempre intimidavam os inimigos adversários antes da batalha. No entanto, não funcionou desta vez. An e seu povo estavam em menor número, mas pareciam muito impacientes. Eles não tinham interesse na sequência de batalha tradicional, não era o estilo deles. An avançou, você levou Xiaobon e seus pais, e estamos aqui para ajudá-los. Nós capturamos aqueles líquidos inferiores. Leão respondeu. Ah, então você admite? An exibiu uma súbita explosão de frieza nos olhos. Lion disse, Liquid Nether foi capturado por nós sob as ordens da Aliança. Eles estão na Aliança agora, e você deve pedir a eles para ver se eles lhe concederão uma libertação. Mas eu sugiro que você pare de perder seu tempo porque você não tem o direito de entrar no território da Aliança Tribal. Este aqui já é território da Aliança e vocês são inimigos de toda a Aliança. O leão viu An olhando calmamente para ele e ficou inseguro sobre a situação. An se virou sem dizer uma palavra e voltou para o centro do grupo. Eles estão recuando? Leão pensou consigo mesmo. Irmãos, vamos aniquilar esta tribo hoje. A ordem repentina de An surpreendeu a todos. Sem problemas. Mate todos. Vamos eliminar essa merda de aliança de uma vez por todas. Sou uma pessoa ocupada e não tenho tempo para me reunir de vez em quando. Sim, isso é ridículo. Já que somos considerados inimigos, então vamos acabar com isso rapidamente. Um monte de caras indisciplinados. O leão achou que era uma ordem de An, mas na verdade foi uma discussão interna. Já que ninguém era líder neste grupo, nem mesmo An. Mesmo sendo o mais respeitado do grupo, todos confiavam nele e estavam dispostos a seguir suas táticas de batalha, mas parecia que depois de deixar o campo de batalha ninguém se importaria com o que An tinha a dizer. O leão tinha absoluto desrespeito por esse grupo misto desorganizado e indisciplinado, mas sentiu suas intenções assassinas e enxugou algumas gotas frias de suor. Os senhores da guerra sempre têm uma intuição precisa e o leão não foi exceção. Ele sabia que essas pessoas eram elites de alto nível e não tinham consideração pela vida. Se envolvido em batalha, seria muito caro. Espere só um momento. O leão ergueu a mão e gritou, viu-lhe disse, o líquido inferior que você procura está com a aliança. Você deveria ir até eles. Acabamos de executar as ordens da aliança. An zombou, viu disse que não irei para a aliança? Eu queria dizer que antes de eliminar a merda da aliança, vou esclarecer vocês primeiro. O Wolf Fang foi despachado. O sangue começou a jorrar nas terras da tribo Griffon. Conteúdo patrocinado. O número de guerreiros da tribo era vasto. Eles tinham 50 exércitos e mais de 500 mil guerreiros altamente qualificados. Além disso, este era apenas um terço da mão de obra total da tribo Grifo. Quando as coisas ficassem difíceis, os exércitos de outros territórios poderiam rapidamente atuar como reforços. Embora o grupo de An fosse muito forte, eles só tinham 300 homens. Depois de executar cabeças por muitas horas, até mesmo um pulso de ferro ficaria cansado. Assim, a escolha de An foi muito simples. Eles lutariam diretamente contra os jovens leões. Eles eram os comandantes e os ícones da tribo. Se eles conseguissem acabar rapidamente com os jovens leões, isso prejudicaria o moral dos guerreiros comuns da tribo. Assim, os Wolf-Fang começaram a acelerar e, como uma faca afiada, perfuraram o exército da tribo Griffon em direção aos jovens leões. Se os guerreiros da tribo Grifo resistissem, eles passariam por cima de seus cadáveres e continuariam avançando. Rumo. Assim como An e os outros declararam guerra contra a tribo Grifo, algumas pessoas com capas apareceram debaixo de uma grande árvore em um canto escuro da batalha. Era uma capa especial. O tecido não era feito de lã comum ou pele de camelo, mas de uma videira ultrafina. Havia folhas na capa que pareciam vivas. Se o manto fosse enterrado no chão, não demoraria muito para que as videiras surgissem e crescessem. O uso de fibras vegetais e vinhas para fazer mantos era raro. As capas permitiam ao usuário se esconder na floresta. De longe, até o batedor mais habilidoso acreditaria que o usuário era apenas um arbusto.
O pequeno grupo de pessoas estava escondido pela capa e observava silenciosamente a batalha. Entre eles, havia uma mulher que parecia nobre e elegante. Era linda, uma soulbeast feminina que alcançou a forma humana. Um sujeito de pele escura estava ao lado dela. Sua pele era escura como carvão, seus olhos eram dourados como os de um leopardo e havia uma cicatriz em forma de cruz em sua testa. Ele era o líder do grupo. A tribo Griffon já perdeu. O homem tão escuro quanto o carvão disse. As outras pessoas ficaram atordoadas. Linda disse, e não pode ser. A batalha apenas começou. Existem 500.000 guerreiros da tribo Griffon. Não importa o quão fortes An e os outros sejam, demorariam um pouco. A batalha estava apenas começando, mas logo terminará. Olhe para aquele homem. Ele está liberando veneno. Acredito que este seja um tipo de poder controlado. Uma vez que todos os guerreiros da tribo Griffon estejam contaminados pelo veneno, ele apenas bastasse levantar um dedo e os 500.000 homens pereceriam. Linda balançou a cabeça e disse, a tribo Grifo é uma das forças mais fortes aqui. Mesmo que os guerreiros comuns morram, eles ainda têm muitos senhores da guerra. Eu estava me referindo aos senhores da guerra. Obviamente, o veneno deste homem retiraria os poderes até mesmo dos senhores da guerra. O homem moreno disse friamente. Tirar os poderes de um senhor da guerra? Linda franziu a testa. Na verdade, havia um mestre venenoso no grupo de An. Foi um dos professores de An e Nightwalker. A razão pela qual Nightwalker poderia correr solto na Via Láctea era por causa de seu veneno. Seu estranho veneno também poderia ser chamado de Senhor da Guerra Arruinado. É por isso que havia o Ruínas em seu nome verdadeiro. Sovosh. Conteúdo patrocinado. Entre o grupo de An, algumas pessoas deixaram secretamente o campo de batalha. Lance e Kelake lideraram alguns guerreiros com poderes especiais de exploração. Eles penetrariam no território da tribo Grifo para ver se os leões estavam mentindo. Embora Linda já acreditasse que An venceria, ela não esperava que An vencesse tão facilmente. Eles estavam cercados, mas ainda podiam enviar homens para investigar? Isso provou que eles não estavam lutando com toda a força. Talvez eles estivessem esperando que o veneno de Nightwalker fosse totalmente liberado. Então eles dariam ao inimigo um final rápido e direto. A batalha foi interessante. Os guerreiros da tribo Grifo eram como o mar e cercavam menos de 300 homens do grupo de An. An e os outros eram como uma jangada flutuando no oceano. Jangadas que se recusavam a afundar de qualquer maneira. A jangada apareceria em diferentes lugares e onde quer que aparecesse, haveria uma pequena montanha de corpos. Uma métrica importante no campo de batalha era a capacidade de resistir à pressão. Essa habilidade referia-se a quanto tempo um exército poderia resistir quando enfrentasse o ataque do inimigo. Obviamente, An e o grupo Wolfang tinham uma capacidade insana de resistir à pressão. Eles eram como um bando de baratas que se recusavam a morrer. Em contraste, eles até morderiam o corpo do inimigo. O homem sombrio no comando de repente riu e disse em voz baixa, bom. Muito bom. Eu não esperava que o Wolfang tivesse habilidades de combate tão boas. Nosso plano já foi meio bem sucedido. Esteja preparado. Assim que ele chegar, eu pode dar a você no máximo 5 segundos. Linda ficou atordoada e perguntou confusamente aos homens sombrios, o que vocês querem dizer? Não estamos investigando os poderes do grupo de An? Investigar? O homem moreno riu, sua voz era estranha e fez Linda ficar arrepiada. O homem moreno disse em voz baixa, você realmente acredita que eu chegaria a um acordo com o Leão 6? Ele não está qualificado. Mas eu prometi ao Leão 6. Foi por isso que ele prometeu trabalhar para nós. Linda franziu a testa e disse. Você fez essa promessa. Eu não prometi nada a ele. O homem moreno disse friamente. O objeto que realmente queremos está aqui hoje. E hoje temos a oportunidade de obtê-lo. Envie minhas ordens. Todos se preparem. Esse homem está quase chegando. No campo de batalha, o massacre continuou.
Os jovens leões ficaram aterrorizados quando perceberam que, embora parecesse que seu enorme exército havia cercado An, até agora ninguém do grupo de An havia morrido. Por outro lado, muitos guerreiros de sua tribo caíram. O grupo Wolf Fang estava atualmente cortando o corpo da tribo Griffon com uma faca e sangrando-os até a morte. Essa foi a maneira mais cruel de morrer. De repente, o grupo Wolf Fang que estava em vantagem parou seus ataques. Os guerreiros da tribo Grifo pisaram nos corpos de seus companheiros e ofegaram enquanto olhavam para aquele bando de malucos. Eles não entendiam o que estava errado hoje. Eles não podiam avançar. Quanto mais atacavam, mais pessoas de sua tribo morriam. Conteúdo patrocinado. Eles estão com medo. Eles estão com medo. Lionfast levantou o braço direito e gritou: Vamos acabar com eles de uma vez. Neste momento, uma voz dominadora irrompeu do grupo Wolf Fang. A voz estava ligeiramente rouca e tinha um tom frio. Era o caminhante noturno. Técnica de veneno. A besta mascarada verde. Nightwalker assumiu uma pose arrojada e estalou os dedos, e havia um sorriso em seu rosto. Para! De repente, Lionfast sentiu como se sua garganta estivesse bloqueada por alguma coisa. Ele não conseguia emitir nenhum som. Seu coração batia forte e sua visão começou a ficar turva. Ele caiu no chão com um baque surdo e seus olhos começaram a se arregalar. Mais e mais guerreiros da tribo Griffon começaram a cair no chão. Seus rostos estavam pálidos e os vasos sanguíneos nas têmporas estavam cheios de um líquido preto. As veias começaram a inchar como teias de aranha cobrindo seus corpos. Besta mascarada verde, a técnica mais forte de Nightwalker. Os inimigos do nível Warlord perderiam toda a força de combate, para aqueles abaixo do nível Warlord, morreriam ou ficariam permanentemente incapacitados. Lionfast estava no nível intermediário de Senhor da Guerra, então sua situação era melhor entre seus pares. Seus olhos ainda conseguiam focar e sua consciência ainda estava lá. Quanto aos seus irmãos, uma espuma branca já saía de suas bocas enquanto seus corpos tremiam. Seu rosto também se transformou em uma cor verde metálica, assim como um bando de feras de rosto verde tendo convulsões. Rumble. Em um piscar de olhos, dezenas de milhares de guerreiros caíram em sucessão. Essa era a habilidade do Nightwalker. Desculpe, a algumas pessoas, então demorou um pouco mais. Nightwalker disse enquanto sorria. Uma forte técnica de veneno não apenas matou o inimigo, mas também teve uma escala enorme. O fato de Nightwalker poder envenenar mais de 500.000 soldados em tão pouco tempo era uma prova da força de sua técnica de veneno da besta mascarada verde. O que foi ainda mais surpreendente foi que o veneno matou o inimigo, mas não feriu An nem os outros. Eu já disse que você deveria me deixar usar Sky King e Vini. Se eu soltar 1000 deles, posso destruir esta dimensão. Feng Taiji contraiu a boca e disse. Ele não estava se vangloriando. Feng Taiji também foi uma força a ser reconhecida quando confrontado com uma grande massa de inimigos. Claro, o exército de bestas genéticas de Wuyun também poderia eliminar milhares de inimigos se eles fossem libertados. Esta foi a verdadeira força por trás do grupo de An. Mesmo sendo um grupo pequeno, o grupo consistia de guerreiros fortes de todas as origens. Não importa se foi uma luta solo ou uma grande massa de inimigos, eles não tinham nada a temer. Essa foi a parte assustadora, eles eram uma equipe muito completa. Não há tempo. Vamos matar esses jovens leões e depois encontrar a aliança tribal para nos vingarmos. An disse com uma voz pesada. No final de suas palavras, algumas pessoas começaram a se mover em direção aos jovens leões com as armas nas mãos. Os jovens leões ficaram petrificados e não conseguiam nem falar. Seus olhos estavam arregalados de medo. Neste momento, um grande estrondo soou à distância. Conteúdo patrocinado. Quando An levantou a cabeça, viu que Lake voando no ar e estava em combate corpo a corpo com o homem. Ele estava usando sua habilidade de voar para deter o homem e impedi-lo de se aproximar de Lance, que tentava voltar correndo. Encontramos Xiaobon. Lance gritou. A situação era muito perigosa.
Que Lake usou toda a sua força, mas não conseguiu impedir a pessoa de se aproximar dele. Era um homem velho com cabelo loiro bagunçado. Ele poderia voar como que Lake, mas sua velocidade era mais lenta. Que Lake confiou em um caminho sinuoso para diminuir sua velocidade. Oh! Todo mundo ficou surpreso. Todos eles conheciam a força de que Lake. Este homem era um guerreiro forte que poderia forçar que Lake a emboscá-lo em vez de lutar de frente. Em um instante, o velho loiro fingiu propositalmente uma fraqueza. Que Lake tentou emboscá-lo, mas antes que pudesse agir, viu os olhos furiosos do velho e percebeu que havia caído em sua armadilha. Como poderia um guerreiro forte revelar tão facilmente sua fraqueza? Que Lake recuou rapidamente no ar, mas a mão do homem loiro estava fechando em sua garganta. Banco. Neste momento crítico, um flash de luz branca apareceu de repente. Foi uma flecha disparada pela pena voadora de An. Um flash de luz branca passou por que Lake e pelo velho loiro como um dragão. Isso forçou o velho a abandonar seu ataque. Isso permitiu que Lake evitasse a crise. Ele recuou da luta, agarrou o lance e o trouxe para perto de An. Logo depois, o velho loiro também chegou. Pai! Lionfast acenou com a mão para o ar e soluçou de desespero. Era o velho leão, Leão Águia Voadora. Pela história das tribos, Leão Águia Voadora já deveria ser muito antigo. Ele foi o líder da primeira geração da tribo. Na verdade, esse velho famoso não tinha um pingo de gordura no corpo e não dava sinais de engordar. Cada músculo era definido e tenso, seu queixo era muito pontiagudo e seu olhar era deslumbrante como safiras. Suspiro. Leão Águia Voadora olhou para os guerreiros caídos da tribo e seu filho envenenado e suspirou profundamente. Achei que vocês, pirralhos, poderiam finalmente assumir a autoridade. É uma pena que eu estivesse errado. Vocês ainda são jovens. Lion Flying Eagle disse com uma voz pesada. Onde está o Leão 6? Lionfast não conseguia falar palavras e só conseguia sinalizar com as mãos. É bom que ele não esteja morto. Ele olhou para An e os outros e perguntou pesadamente: por que vocês foram tão impiedosos? Neste momento, Lance tirou Xiaobon de seu anel dimensional. Quando todos viram Xiaobon, uma raiva crescente tomou conta do grupo. Conteúdo patrocinado. O sujeitinho tinha ferimentos por todo o corpo e um tubo prateado de coleta de sangue inserido em seu corpo. O outro lado do tubo foi conectado a um recipiente isolado quimicamente. Esses malditos grifos, eles se atreveram a coletar sangue de Xiaobon. Gemido. Xiaobon olhou para An e mentiu em seus braços. Ele acidentalmente tocou o tubo de coleta de sangue em seu corpo e fez uma careta. O que aconteceu? An ergueu a cabeça e olhou para o velho leão com olhos gelados. Você acha que somos impiedosos? Isso nem pode ser considerado impiedoso. Pessoal, vamos matar cada um deles. Nenhum deles sairá vivo. Sim. Cada um. Cada um. O grupo gritou em sucessão. Os encontros de Xiaobon os transformaram em bárbaros furiosos. O sangue era necessário para acalmar a raiva dos guerreiros. Eu deveria ser quem diria essas palavras. O velho leão gritou. Ele lançou um olhar para seus filhos decepcionantes e disse com certa agonia: e no final, ainda preciso limpar sua bunda depois que você fizer alguma merda. Alguns dos jovens leões baixaram a cabeça e não ousaram olhar para o pai furioso. Mas An não conseguia entender. Por que Lion Flying Eagle era tão selvagem e confiante? Ele não conseguia ver que tipo de pessoas era o grupo de An? KKK. De repente, Lion Flying Eagle começou a tremer, sua pele gradualmente ficou preta e uma luz negra brilhou de dentro de seu corpo. A luz brilhava como se o inferno estivesse olhando para baixo. Shoos. O primeiro corpo se levantou. O corpo do guerreiro da tribo Grifo foi envenenado pelo andarilho noturno. Seu rosto ainda estava pálido e sangue negro escorria de seus olhos. O segundo corpo levantou-se trêmulo e mais corpos se levantaram em sucessão. Leão Águia Voadora. Esse velho viado poderia trazer de volta os mortos.
Conteúdo patrocinado. Lion Flying Eagle tinha a capacidade de reviver pessoas mortas? Este fato chocou An e sua tripulação. Conteúdo patrocinado. De jeito nenhum. Meu veneno não pode ser tão fraco. Nightwalker gritou com raiva. An o segurou com uma das mãos e disse com a voz abafada: "E não seja impulsivo. Olhe para o rosto dessas pessoas, elas ainda estão azuis, sem nenhum sinal de vida. Bando de pessoas mortas." Ele apenas permitiu que eles se movessem novamente. Depois de ouvir o que An havia dito, Nightwalker começou a observar cuidadosamente o ambiente e as pessoas. Aqueles corpos que se levantaram novamente ainda pareciam cadáveres com rostos azuis e frios como pedra. Quase como se fossem um grupo de zumbis. Ha 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 ha. Lion Flying Eagle estava rindo no céu. Você tem habilidades de observação muito detalhadas, mas infelizmente, isso não é algo que você possa prevenir ou parar. Para ser honesto com você, meu sobrenome Lion é escrito como um diade, STL, em chinês. Lion e um diade têm a mesma pronúncia, mas escrita diferente. Eu já vivi em reclusão por muitos anos porque essa minha habilidade não é exatamente algo para se orgulhar. Tenho medo de que os outros falem merda sobre mim e queria fazer com que meus filhos decepcionantes pudessem ser vistos por outros no futuro. Mas hoje foi você quem me forçou a fazer isso. Isso é uma vingança. Devo me vingar. Boom. De repente, o corpo do leão águia voador inchou, sua juba dourada começou a flutuar e seu corpo liberou uma luz que ficou cada vez mais brilhante. Todo o seu corpo agia como se estivesse fora de controle. Suas articulações emitiam sons altos e explosivos, era óbvio que ele queria usar seus poderes em todo o seu potencial, e quando os poderes começaram a fazer efeito, todos os cadáveres que caminhavam levantaram suas cabeças. Seus olhos ficaram vermelhos como sangue e unhas pretas começaram a crescer em suas mãos. Por que ele é tão arrogante? É uma infelicidade para ele topar com você. Use seu Void End e absorva todos os seus poderes. Nightwalker disse. Mas espere. An disse: "O poder do leão águia voadora é muito parecido com uma lenda que ouvi." Lenda. Nightwalker estava muito confuso. Conteúdo patrocinado. Sim, Luial me deixou muitas lembranças de um tempo atrás, uma delas era sobre cadáveres possuídos por espíritos malignos. Segundo as lendas, alguns dos guerreiros com um corpo de escuridão de nível super alto podem contrair o diabo depois atingindo seu potencial máximo de potência, é um fenômeno muito raro. O Rei Negro Luial definitivamente deixou muitas informações para An, e essas informações foram seladas no cérebro de An. Normalmente, a informação não era muito útil para An, já que, em primeiro lugar, ele não tinha um corpo cheio de trevas. Em segundo lugar, An não vivia no mundo do sistema sombrio de onde Luial veio, então era muito raro entrar em contato com as coisas estranhas que Luial descreveu. Mas agora, as habilidades únicas do leão águia voadora desencadearam as memórias de An. Ele lembrou que a possessão por espíritos malignos era na verdade uma habilidade muito poderosa no sistema das trevas. Na memória que Luial deixou para trás, parecia haver uma maneira de extrair uma energia única dos demônios através de algum tipo de evolução especial. Lutar era simples, matar leão águia voadora não deveria ser difícil, só que An estava hesitando se deveria tentar usar as habilidades que Luial havia deixado para trás. Se tiver sucesso, ele poderá adquirir um novo tipo de energia extremamente diabólica que poderá ser útil mais tarde. Enquanto An hesitava, a atmosfera mudou imediatamente. De repente, o corpo do leão águia voador explodiu. Sua pele humana se partiu em 1 milhão de pedaços, sua crina flutuava no ar e ao mesmo tempo expôs outro ser que estava escondido dentro de sua pele humana. Havia uma pessoa de pele completamente negra, com misteriosos olhos vermelhos sangue e careca com uma fileira de chifres na cabeça. Ele tinha dentes que pareciam pregos de aço, suas unhas tinham pelo menos meio metro de comprimento, como a foice da morte. Este foi o corpo original do Lion Flying Eagle. Escondido sob a pele de um ser humano normal. O corpo do leão águia voadora brilhava com mousse negra. Até seus filhos ficaram surpresos com essa reviravolta, eles nunca pensaram que seu pai ficaria assim. Se este fosse o pai deles,
Quem os viu crescer nos últimos anos? Em suma, Lion Flying Eagle parecia ter se tornado uma encarnação do diabo. Até certo ponto, isso explicaria como ele poderia reviver os mortos e possuir tais poderes malignos. Pensando nisso agora, Lion Flying Eagle era na verdade um Jade Flying Eagle, e esse nome não era apenas estranho, mas também carregava um traço de morbidade. Eu tenho que capturá-lo vivo. An pensou consigo mesmo. Lion Flying Eagle basicamente apenas jogou seu trunfo, e isso despertou a curiosidade de An. Ele começou a se perguntar que tipo de coisas Lu Yao havia deixado para ele? Era sobre memórias da escuridão? Talvez a aparência do leão águia voadora agora fosse o que Lu Yao queria ser? Conteúdo patrocinado. Assim como An estava determinado a absorver o superpoder do leão águia voadora, de repente, um raio de luz quebrou o céu ao meio. Dentro deste raio de luz, um enorme caixão apareceu de repente. Um caixão preto com muitos crânios incrustados voou em direção ao leão águia voadora quase como se quisesse capturá-lo. Ah! Lion Flying Eagle soltou um grito aterrorizante, seus dois olhos estavam redondos e olhavam para o caixão preto e seus lábios já estavam roxos. Quase parecia que ele reconheceu esse caixão e estava com muito medo dele. Lion Flying Eagle parecia estar preso por uma energia rara. Ele não revidou, mas permaneceu no lugar tremendo enquanto o caixão o levava e o trancava. Boom! O enorme caixão caiu no chão na frente de An, levantando a poeira do chão. Quando a poeira baixou, An percebeu que o caixão desapareceu e, em vez do caixão, havia um grupo de pessoas cobertas com capas pretas. Eles não mostraram seus rostos reais, mas irradiavam um ar de frieza. Shows! Um guerreiro negro segurava um pequeno caixão na mão, quase como se fosse a versão encolhida do caixão anterior. Ele sorriu levemente e colocou o caixão no colar que usava no pescoço. Muito obrigado, se não fossem vocês que atraíram a atenção dele, não o teríamos pego tão facilmente. O guerreiro negro sorriu e disse. An olhou para os filhos do leão águia voadora. Todos morreram por algum motivo, sangrando sangue negro pela boca. E os corpos que foram revividos pelo leão águia voadora também caíram um por um. Eles estavam realmente mortos desta vez. De longe, eles ouviram altos lamentos de tristeza. Esse era o povo da tribo Grifo, eles estavam assistindo a guerra pelas costas, mas por alguma razão, começaram a cair um por um também. Suas bocas sangrando sangue negro como os filhos do leão águia voadora. Conteúdo patrocinado. O ser negro começou a rir de novo, ele disse, como forma de agradecimento, ajudei vocês a limpar esta tribo. Além disso, vocês não estão procurando por Liquid Nether? Apenas aquele carinha foi trazido para a tribo Grifo, os outros dois grandes foram enviados para a aliança tribal. O sangue dos organismos do destino, o líquido inferior, é o que eles chamam de ouro azul. É muito benéfico para os seres, então acho que a união tribal não deixaria vocês tê-los de volta de graça, provavelmente há outra batalha pela frente de vocês. An ainda não reagiu, o ser negro inclinou a cabeça e disse, do quê? Você não está disposto a deixar isso passar? Se você salvar o líquido inferior depois de lutarmos, você acha que pode realmente derrotar toda a aliança tribal? An ainda não falou. Ele estava pensando, tudo isso tinha sido muito estranho. Lion Flying Eagle tinha a capacidade de reviver pessoas mortas, correspondendo à lenda que Lu Yao deixou para trás. No momento em que An quis derrubar o leão águia voadora, um grupo de indivíduos encapuzados o levou antes de An. Quem eram eles? E quem foi leão águia voadora? Não caia na armadilha deles. Nightwalker puxou An para trás e sussurrou em seu ouvido, vê essas pessoas também usam veneno, e suas habilidades com veneno são iguais, se não melhores que as minhas. An entendeu o que Nightwalker estava tentando dizer. O sangue negro no canto da boca desses mortos era a melhor prova. Se ele não tivesse medo dos ataques de veneno, An teria subido para combatê-los imediatamente. Nesse momento, o ser negro voltou a rir friamente com sua voz que dava arrepios nas pessoas. Você provavelmente deveria ouvi-lo, afinal ele é o especialista em venenos, meu veneno não é melhor que o dele, provavelmente estamos no mesmo nível um do outro.
A única razão pela qual consegui matar aqueles leões foi porque você já tinha os envenenou antes. Mas, há muitas diferenças entre os diferentes venenos, se você ainda quiser me impedir, então nós dois perderemos. Eu aconselho você a salvar seus dois amigos líquidos do Nether e parar de perder seu tempo comigo. Eles podem ter sido devorados pelo povo se vocês se atrasarem. Vocês deveriam entender a ganância dos seres intelectuais melhor do que eu. Evidentemente, esse guerreiro negro era esperto, já havia calculado que eles não poderiam lutar, pois ambos lutariam com veneno e os próprios venenos não eram a solução para os outros. Então ele roubou o leão-águia voadora bem debaixo dos olhos de An. De repente, sem aviso, um arco apareceu nas mãos de An, Flying Feather Bow. Conteúdo patrocinado. Ele puxou o arco para lançar flechas. Uma luz branca brilhou e apontou para o guerreiro negro que ainda estava rindo. Ele quase esqueceu que An não era apenas o comandante do grupo Wolf Fang, mas também se especializou em atacar à distância. Caia. Flying Feather Bow parecia ter atingido alguma coisa, mas An não tinha certeza porque uma fumaça amarela começou a subir do chão onde eles estavam, cercando-se. Não chegue perto deles. Não se aproxime deles. Eles sabem usar veneno. Nightwalker gritou alto, tentando afastar todos que estavam passando por um tumulto emocional. An? Ok, vou lembrar o seu nome, você é o primeiro que se atreveu a me atacar furtivamente em todos esses anos. A voz do ser negro veio de longe. Eles já escaparam da fumaça pesada. An se virou e pegou Xiaobon. Todos seguiram An porque sabiam que a guerra não havia acabado. Eles ainda precisavam correr para a União Tribal para salvar os pais de Xiaobon. Sima Unfen aproveitou a oportunidade para se aproximar de An e disse: Você era muito impulsivo lá atrás. A melhor estratégia era deixá-los ir, ninguém venceria uma luta como essa. A razão pela qual Sima Unfen disse isso baixinho para An foi para garantir que isso não machucaria o ego de An. O ego talvez fosse a coisa mais importante para um comandante de guerra. An não respondeu, ele limpou levemente o ferimento nas costas de Xiaobon. O tubo foi inserido bem fundo em seu corpo e retirou muito sangue. O garotinho estava muito fraco agora, ele continuava se contorcendo com uma expressão assustada nos braços de An. An moveu os lábios, eu simplesmente não gostei da atitude dominadora dele, agindo como se soubesse tudo e pudesse controlar a vida das pessoas. Acha que ele é? As pessoas controlam suas próprias vidas. Sima Unfen ficou um pouco chocada ao saber que era isso que incomodava An. Quanto mais tempo eles passam juntos, mais ele vê o lado rebelde de An. Vamos, iremos direto para a Aliança Tribal. An pulou no navio de guerra enquanto gritava, vamos matar as pessoas que se divertem controlando a liberdade dos outros. Conteúdo patrocinado. An e sua tripulação saíram correndo da dimensão e foram para a Aliança Tribal. Mas no canal principal da Rede Escura, um navio de guerra sombrio de aparência estranha estava fugindo. Conteúdo patrocinado. Na sala médica, acontecia uma cirurgia automática de costura a laser. O arco de penas voadoras de An não era um pedaço de arco usado para atirar em pequenos animais. Era uma arma divina, suas luzes eram como dragões, a velocidade era como um raio e machucou o braço do guerreiro negro. Havia uma poça de sangue dourado no chão. An nunca imaginaria que esse guerreiro negro teria uma linhagem dourada. Na mente de An, linhagens douradas só eram vistas em feras. Não era científico que vidas inteligentes como os humanos tivessem sangue dourado. Linda ainda estava ao lado desse guerreiro negro, ela se transformou de uma fera da alma na senhora que é hoje. Isso já era muito raro. Linda era muito rígida com a forma como agia. Ela controlou todas as suas ações para provar que as feras da alma poderiam ser tão elegantes quanto os humanos. Mas os olhos de Linda mostravam suas verdadeiras intenções, seus olhos estavam cheios de ganância e desejo enquanto olhavam para a poça de sangue dourado. Não desperdice. O guerreiro negro apontou para o sangue dourado no chão. Linda parou de repente e sua garganta começou a se mover. Imediatamente, ela deixou todos os seus atos de lado e se ajoelhou no chão, usando a língua para sugar todo o sangue dourado do chão até que o chão estivesse totalmente limpo.
Ela não perdeu uma única célula sanguínea. O guerreiro negro sorriu levemente e colocou a mão na cabeça dela, enquanto Linda estava enrolada diante de seu pé como um animal de estimação. Você se saiu bem desta vez, a partir de hoje eu aceito você como parte da família dourada. O guerreiro negro disse. Linda ficou muito emocionada, parecia ter dificuldade em se controlar. É uma honra poder servir a família real dourada. Linda disse. Você pode se levantar. O guerreiro negro acenou e disse, independentemente de estarmos no lado direito ou no reverso do universo, nossa linhagem é a coisa mais importante. Para ser justo, sua linhagem também não é tão ruim, então ter você como parte da minha equipe não prejudica nossa reputação. Ah, sim, o cara que atirou em mim hoje, o nome dele é An? Sim. Linda respondeu rapidamente, Ban não é tão bom, ele é apenas uma mera vida inteligente com linhagem vermelha. Mas ele teve muita sorte. Ele tem algumas habilidades únicas e aprendeu muitas habilidades boas. Ele tem ótimas armas, e ele ainda tem uma besta Twin Golden Pupil lutando por ele. Todas essas coisas combinadas é o que o faz se destacar. Conteúdo patrocinado. O guerreiro negro balançou a cabeça e disse, isso é o que você não entende, as linhagens vermelhas não são necessariamente fracas porque há muitas diferenças entre as linhagens vermelhas. Por exemplo, dragão voador vermelho carmesim, dragão da terra de sangue carmesim, Crimson Blood Devil Star, todos eles eram descendentes da linhagem vermelha, mas ao mesmo tempo são todos muito poderosos, nada menos que a nossa linhagem dourada. Além disso, sempre houve uma tradição no universo, quanto mais fraca a raça, mais mestres de primeira linha existem. Por exemplo, a linhagem vermelha, eles são tipicamente fracos, então sempre haverá algumas pessoas excepcionais de sua linhagem. Linhagem para equilibrar tudo. E como nossa linhagem dourada ou uma linhagem como os descendentes das trevas, estes são tipicamente muito fortes, mas se começarmos a falar sobre os guerreiros de primeira linha, podemos não ser mais fortes do que as pessoas da linhagem vermelha. Claro, isso também pode ser devido ao fato de que eles têm muitas pessoas em sua raça e sua capacidade de reprodução é excelente. Como resultado, há tantos deles que alguns deles certamente serão excepcionais. No futuro, quando você estiver comigo, você não pode pensar em tudo baseado em linhagens, você deve respeitar cada inimigo nosso. Independentemente de sua origem, não podemos considerá-los levianamente. Como um ramo da linhagem dourada, a razão pela qual fomos capazes de sobreviver neste mundo sombrio por muitas eras não é porque somos mais fortes que os outros, mas sim porque respeitamos bastante todos os nossos inimigos. Seu breve discurso deixou Linda maravilhada. Ela pensou consigo mesma que finalmente encontrou um mestre inteligente, então imediatamente assentiu e disse, ok, vou lembrar na próxima vez. Ótimo, traga-o. O guerreiro negro ordenou. Logo, em outra sala do navio de guerra das trevas, Linda e o homem moreno viram um leão águia voador ajoelhado no chão. 2 guardas encapuzados o seguravam no lugar, enquanto o leão águia voador inclinava a cabeça e parecia muito cansado. Você pode ir. O homem moreno dispensou os guardas. Os 2 guardas foram embora e só restaram os 3 na sala. Linda trouxe uma xícara de chá para o homem moreno, que tomou um gole enquanto dizia, você é muito bom em se esconder em uma antiga zona tribal, viver com um bando de residentes tribais e até ter alguns filhos. Lion Flying Eagle não respondeu, ele baixou a cabeça ainda mais e continuou a tremer. O guerreiro negro continuou, eu sei de onde você vem, li nas crônicas da raça negra, sua linhagem é extremamente especial por causa das habilidades que você carrega. Que pena, como o Liquid Nether da linhagem azul, seus genes têm uma grande falha, e seus poderes podem ser privados. Conteúdo patrocinado. Então, em sua existência nas eras passadas, sua missão mais importante não era realmente lutar, mas fornecer aos seus mestres seus genes e energia únicos. Lembro-me das crônicas que houve um evento muito interessante. Seu cérebro poderia ser transformado em pílulas, e durante as batalhas, seu mestre da raça negra pode engolir esta pílula para ter a capacidade temporária de controlar cadáveres. Um mestre do clã morto-vivo como você provavelmente pode ser transformado em 19, 21 pílulas, se bem me lembro. Lion Flying Eagle começou a suar de medo.
Sendo transformado em pílulas, esse método de morrer era cruel ao extremo. Gerações após gerações, pessoas da Undyad Race foram usadas para fazer pílulas. Como Lion Flying Eagle entendeu seu destino, ele decidiu esconder seu nome e ir morar na zona tribal na esperança de escapar de seu passado, esperando que ninguém jamais descobrisse sobre sua família e seu passado. Infelizmente, embora ele vivesse uma vida muito discreta na aldeia e delegasse a seus filhos a tarefa de cuidar de tudo, já que eram todos mestiços e tinham muito menos chances de serem reconhecidos, Leão Águia Voadora ainda foi encontrado e capturado. Mesmo que Lion Flying Eagle tenha sido tão cuidadoso, ele ainda foi capturado por este misterioso guerreiro negro com linhagem dourada. Talvez ele ainda estivesse destinado a ser transformado em pílulas. O trágico destino da Undyad Race não foi resultado de sua habilidade, mas sim de sua falta de força. Eles não têm poder suficiente para mudar o fato de que se tornarão presas de outras pessoas. Vendo o estado do Leão Águia Voadora, o guerreiro negro começou a rir. E não se preocupe, eu não pretendia transformar você em pílulas, isso seria um desperdício de seus talentos. Não vai morrer. Lion Flying Eagle ergueu a cabeça e olhou para o guerreiro negro com curiosidade. Se uma pessoa da Undyad Race não foi transformada em pílula, como os outros obtêm a habilidade de controlar os mortos? Venha comigo. O guerreiro negro gesticulou com a mão. Então Lion Flying Eagle e Lindo seguiram juntos até uma sala escura no fundo do navio de guerra. Estava muito escuro e silencioso, exceto pela fileira de joias verdes, brilhando com luz verde no escuro. Tente abrir a boca e inspirar, isso seria bom para o seu corpo. O guerreiro negro disse. Conteúdo patrocinado. Lion Flying Eagle não se atreveu a resistir, então seguiu a ordem. Ele abriu a boca e tentou comprimir o ar nos pulmões. Caaaa! De repente, um objeto misterioso que era macio e azedo disparou da escuridão para a boca do Leão Águia Voadora, era como a língua de um monstro. O objeto estranho passou pelo esôfago e foi direto para o estômago. E então, essa coisa macia soltou numerosos pequenos tentáculos que penetraram em seus órgãos, veias, ossos e cérebro, até que ele estivesse totalmente conectado através desses pequenos tentáculos. Idiota! O guerreiro negro murmurou e acenou levemente com a mão. K. A luz da sala acendeu, Linda finalmente viu o que havia na sala e soltou um grito incontrolável. Ela viu que na sala havia alguns sapos pretos, e a coisa que voou para a garganta do Leão Águia Voadora foi uma de suas línguas. E aquelas joias verdes não eram joias de verdade, eram os olhos dos sapos. Os olhos do Leão Águia Voadora perderam gradativamente a cor dourada e ficaram verdes, um verde bem escuro. Se as luzes fossem apagadas novamente, seriam duas joias verdes no escuro também. Quanto aos outros três, eles não eram exatamente humanos, eram como Leão Águia Voadora, guerreiros de linhagem negra. Ninguém sabia onde o misterioso guerreiro negro os encontrou e quando começou a usar formas estranhas de absorver sua energia. A sala estava muito silenciosa, os 4 guerreiros de linhagem negra e os 4 sapos escuros integrados em um. Conteúdo patrocinado. Veja, eu não menti para você, não vou te matar, mas você vai desejar estar morto. O guerreiro negro disse com uma voz fria. Até Linda sentiu uma pontada de medo, ela não sabia se chegaria um dia em que ele faria a mesma coisa com ela. O que é isso? Linda perguntou cuidadosamente. Você não precisa saber o que é isso, você só precisa saber que este é um passo muito importante no meu plano. O guerreiro negro disse. Desculpe, falei demais. Acontece que se você quiser absorver energia, a zona tribal tem um líquido inferior de 9 gerações, e eles o chamam de organismo de linhagem azul do destino. Como líquido inferior, seu valor provavelmente não está abaixo do Lion Flying Eagle. Se você quiser, posso ajudá-lo a trazer esse líquido inferior de volta também. Yu e Linda gaguejou. Não é necessário. O guerreiro negro disse, eu não preciso da energia da linhagem azul. As linhagens devem permanecer tão puras quanto possível. Apenas mantenha minha pura linhagem dourada. Quanto a An que me machucou, você também não precisa se preocupar muito. Ele andou muito longe no caminho do mal e não pode mais se virar e eu sabia disso desde o primeiro momento em que o vi.
Da linhagem vermelha, ele absorveu uma grande quantidade de energia das trevas, adotou uma besta gêmea de pupila dourada e desistirá de tudo para salvar um líquido inferior de sangue azul? Este jovem é tão estranho que não entende a importância de sua linhagem. Cada linhagem evoluiu de um esporo diferente, a maneira como ele se mistura o colocou no caminho da autodestruição. Tanto faz, me fazer sangrar um pouco não é necessariamente uma coisa ruim, isso me lembrou de prestar atenção em cada um dos meus inimigos. Daqui a pouco, a zona tribal vai ficar uma bagunça, você não precisa voltar, não existe mais. A situação neste momento é muito interessante, as grandes corporações da linhagem vermelha estão lutando e ao mesmo tempo estão se intrometendo nas fronteiras da linhagem negra. Existe a possibilidade de que haja outra grande guerra entre as duas linhagens. E se for esse o caso, então nossa linhagem dourada vencerá sem precisar fazer nada. Mas antes disso, ainda temos muitas tarefas importantes para completar que exigiriam suas habilidades. Linda fez uma pausa e disse entusiasmada, contanto que eu possa me vingar daquela flecha do passado, estou disposta a ajudá-lo de qualquer maneira que você precisar. O guerreiro negro acenou com a cabeça, eu sei que seu inimigo, os piratas da pena voadora do Portão do Dragão, é um grupo muito interessante de pessoas na Darknet. Não há necessidade de pressa, se houver uma oportunidade adequada, vou presentear você com a cabeça do Dragon Gate. NHM, a única razão pela qual vivi tanto tempo é porque quero ver a morte de Dragon Gate e Flying Theater. Yui Linda cerrou os dentes e disse: muito bem, o poder do ódio é o poder mais forte do mundo. Vamos lá, ainda precisamos obter o quinto tipo de poder das trevas o mais rápido possível. O guerreiro negro soltou um longo suspiro e disse: conteúdo patrocinado. Aliança Tribal. Conteúdo patrocinado. Para o Triângulo Amaldiçoado, a existência da Aliança Tribal era para negociações em vez de gerenciar as diferentes tribos. Havia muitas forças fortes no outro lado da Darknet, a zona tribal era muito fraca e pequena em comparação. Portanto, se houvesse alguns problemas, seria mais eficaz e benéfico para todos se reunissem para negociar. A aliança tribal ocupou uma dimensão própria. Eles construíram os tradicionais edifícios de madeira e montaram alguns guardas e representantes. O lado reverso do universo era melhor que o outro lado em um aspecto, e havia mais espaço. Havia numerosos canais principais e ramificações, conectando inúmeras dimensões de vários tamanhos. A maioria dos espaços era habitável para vidas inteligentes, ao contrário do outro lado do universo, onde havia poucos planetas adequados para viver. Frequentemente havia guerras lutando por lugares para morar. O sexto príncipe da raça Grifo estava ouvindo um relatório urgente de um de seus subordinados. Aquele guerreiro estava coberto de sangue. Claramente ele tinha acabado de escapar do campo de batalha para levar esta mensagem ao Leão 6. Puton. A tragédia fez com que o Leão 6 caísse na cadeira, com o rosto branco e pálido. Como? Como isso aconteceu? Leão 6 gritou incontrolavelmente. Ele não sabia exatamente onde isso deu errado. De acordo com seus cálculos, An não deveria ter atacado sua tribo, mas An o fez e até forçou o velho leão a sair. Como resultado, isso beneficiou as pessoas com linhagem dourada. Eles aproveitaram o momento em que Lion Flying Eagle estava focado em lutar contra An e o levaram embora. Havia também os 5 irmãos do Leão 6. Mesmo que ele pensasse que eles eram estúpidos, não havia motivos para eles morrerem? Mesmo que eles merecessem morrer, por que um bando de estranhos seria o único a tirar suas vidas? Um monte de gente de capa preta? Eles levaram meu pai? Leão 6 perguntou. Sim, era para um guerreiro negro, havia um deles que me parecia familiar, pode ser. Diga-me rápido. Parecia aquela senhora que veio visitá-la há muito tempo, senhorita Linda? Linda. Deveria ser ela. HOO. Conteúdo patrocinado. O Leão 6 respirou fundo. Sua natureza pervertida fez com que ele trouxesse muitas mulheres, então não foi uma ocorrência estranha quando ele trouxe Linda de volta. A única razão pela qual seus subordinados conseguem se lembrar de Linda é provavelmente porque ela era muito especial.
Para que ela parecesse mais humana, suas ações eram extremamente adequadas, ainda mais elegantes que as dos humanos. Lion Six pegou um mini comunicador e começou a ligar freneticamente para Linda, mas a ligação não foi completada. Seu coração ficou gelado. Que mulher má, ela mentiu para mim, ela mentiu para mim. Leão 6 uivou de dor. O que mais o entristeceu não foi a maldade dela, ou o fato de ela ter matado seus irmãos e seu pai, mas foi porque ele não percebeu nada de errado com ela, mesmo sendo extremamente inteligente. O Leão 6 foi considerado o mais inteligente do bando. Ele simplesmente não conseguia aceitar o fato de ter acabado de perder tudo. Ele não apenas foi enganado, mas também perdeu seu pai, irmãos e toda a tribo. Voou. Voou. As buzinas da aliança tribal soaram, este foi um sinal para uma reunião de emergência, assim que a buzina soar, cada tribo deve enviar seus lutadores mais fortes para a aliança. Bum bum bum. Ao longe, a entrada para a dimensão foi destruída. An e sua tripulação já haviam chegado à aliança com a determinação de matar. Sem uma segunda palavra, a matança começou. Este grupo de pessoas que se autodenominavam Wolf Fang usava seus métodos mais violentos para matar quem quer que estivesse em seu caminho. KKKK. Sky King Vines começou a crescer como ervas daninhas. Em poucos instantes, toda a aliança tribal estava cheia dessas plantas estranhas que comiam as pessoas inteiras. Seus galhos fortes eram como braços de gigantes, sufocando até a morte os combatentes da aliança tribal. Inúmeras feras genéticas corriam por toda parte, como um grupo de pangolins malucos. Mordendo e quebrando ossos onde quer que fossem. Mesmo que não tenham sido sufocados ou mordidos até a morte, as pessoas ainda não conseguiram escapar do massacre liderado por essas pessoas sem coração. Nightwalker estava liberando veneno silenciosamente, e os lutadores das tribos caíram no chão sem vida, grupo por grupo. Havia muitos truques que eles estavam usando. An usou seu Void End para livrar todos os seus inimigos de seus superpoderes, e eles começaram a usar todos os tipos de maneiras para matar seus inimigos. Conteúdo patrocinado. Isso permitiu que uma pequena tropa de 300 pessoas obtivesse o sucesso de uma tropa muito maior. A estratégia deles era bastante simples, no entanto. O primeiro passo foi livrar todos de seus superpoderes. O segundo passo foi libertar as feras mais ferozes do mundo. A equipe de An não tinha medo de números. Independentemente de quantos guerreiros da tribo houvesse, poderia ser mais do que o número de plantas no laboratório de pesquisa. Pode ser mais do que o gás venenoso que Nightwalker liberou. Uma vez que seus inimigos não puderam mais usar seus superpoderes, o que restou foi matar e assassinar impiedosamente. São eles. Eu os reconheceria mesmo que se transformassem em cinzas. O Leão 6 apontou para An e sua tripulação à distância. Leão 6 levantou-se e balançou a cabeça dolorosamente. Ele não arriscaria sua vida para lutar com An por causa da morte de sua família, porque isso seria uma jogada muito arriscada. O Leão 6 era conhecido no mundo como alguém que agia como um estrategista sábio. A realidade era óbvia, a aliança tribal não era um grande desafio para An, era quase como um grupo de nativos jogando pedras em uma tropa de elite com máquinas. Armas. Quanto mais gente aparecia, mais morria. Caixa. Lion Six de repente arrancou a cabeça de seu subordinado. Ele jogou seu corpo de lado e se virou para ir embora com olhos vermelhos injetados que gritavam a morte. Não existe mais uma tribo, então você também não deveria estar vivo. Vá ver meu pai e meus irmãos no inferno, diga a eles que ainda estou vivo e com certeza irei vingá-los. Leão 6 disse sem emoção. O Leão 6 sentiu como se seu coração estivesse morto e todo o seu mundo estivesse desmoronando. Mesmo sendo muito inteligente e tendo grande potencial de luta, isso não significa que ele poderia desafiar An e sua tripulação. O Wolf Fang era muito forte. Usando menos de um mês, eles criaram muitos monstros. Além do Void End de An, quem poderia parar esse bando de guerreiros? Eles eram basicamente invencíveis quando estavam todos juntos. O Leão 6 deixou a aliança tribal e começou a andar sem rumo no túnel da Darknet. Ele chegou a uma dimensão tranquila com um vulcão dentro dela.
O vulcão estava morto, a água estava muito azul e muito fria. Conteúdo patrocinado. O leão 6 tirou a jaqueta e entrou na água fria, deixando a água gelada lavar sua aparência humana, expondo seu corpo negro. Assim como seu pai, Lion 6 também era um monstro de linhagem sombria, um descendente da raça morta-viva. Talvez Lion Flying Eagle tenha notado que Lion 6 era diferente de seus irmãos, mas ele nunca disse nada e nunca ficou animado com o fato de Lion 6 ter herdado mais genes da raça Undyad. Pelo contrário, o Leão 6 sempre pensou que seu pai o evitava de propósito, assim como ele escondia sua família e seus antecedentes. Aos seus olhos, ser uma raça de mortos-vivos não era algo para se orgulhar, mas sim um fato para se envergonhar. Lion 6 era diferente de todos os seus irmãos. Ele era mais inteligente e mais forte, mas a mãe natureza fez uma grande piada com o Leão 6. Lion Flying Eagle casou-se propositalmente com uma mulher de outra raça para ter filhos mestiços e eliminar os genes dos quais ele não se orgulhava. Mas quando os genes foram passados para o Lion 6, aconteceram algumas transformações inexplicáveis. O Leão 6 não apenas herdou todos os genes da raça dos mortos-vivos, mas também se tornou mais forte devido à mutação genética. Originalmente, essa poderia ter sido a motivação do Lion 6 para conquistar o mundo. Controlar cadáveres era uma habilidade assustadora. À medida que os inimigos morriam continuamente, a tropa do Leão 6 poderia continuar a reviver um número infinito de vezes, tornando-se cada vez mais forte. Se o nível do Leão 6 fosse alto o suficiente, ele poderia até controlar os senhores da guerra de alto nível, tornando-os seus escravos e lutando em seu lugar. Mas agora, o Leão 6 estava desesperado. Era como um inseto deixado pelo Deus da criação, ele tem o poder de matar os superpoderes de outras pessoas. Isso não foi justo, completamente injusto. Se o nível de An fosse alto o suficiente, ele poderia até mesmo eliminar as habilidades do Deus da criação? Não é justo. Isso não é justo. O Leão 6 soltou gritos no lago. A água vibrou com sua voz. De repente, o topo do vulcão parecia estar fervendo, muitas bolhas brancas apareceram no meio e uma pessoa colocou a cabeça para fora. Este era um ancião, ele tinha um terceiro olho estranho, mesmo que o olho não estivesse aberto, o Leão 6 ainda podia sentir a pressão que recebia daquele olho. Quem é você? Leão 6 levantou-se e perguntou. Você é o próximo rei da raça dos mortos-vivos e eu sou o rei da raça dos três olhos. Essa pessoa disse. Raça dos três olhos? Não existe raça chamada assim na zona tribal. Eu migrei do universo para cá. Por que você migrou para cá? Por causa de você. Meu. Conteúdo patrocinado. Sim, você e eu temos a mesma linhagem real e ambos ficamos irritados com quem odiamos. Acho que nossos objetivos estão alinhados. O que você quer dizer? Leão 6 ergueu as sobrancelhas e perguntou. É muito simples, todo o seu ódio vem de An. Se não fosse por ele, você não teria perdido toda a sua raça para pessoas da linhagem dourada. Não foram capturados tão cedo. O rei dos três olhos semicerrou os olhos e disse. O Leão 6 ficou um pouco surpreso. Ele perguntou, nunca vi você antes, como é que você sabe tudo tão claramente? Ha 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 ha. O rei dos três olhos riu, apontou para o terceiro olho em sua testa e disse, você está me desprezando. Meu olho da reencarnação pode não apenas determinar a vida e a morte, mas também pode caçar coisas a milhões de quilômetros embora. Tenho seguido An com a única intenção de me livrar dele, porém, nunca tive a chance. E agora, você também foi enganado por ele. Se nos unirmos, você será o futuro rei da raça cadáver, e eu sou o rei dos três olhos, podemos matar An juntos e vingar nossas raças. Então, An matou sua raça também? Leão 6 perguntou. Minha frota de navios de guerra mais forte foi destruída por causa dele. Rei dos três olhos disse com ódio nos olhos. O Leão 6 balançou a cabeça e disse, eu realmente quero matá-lo, mas não tenho essa habilidade. Mesmo com você, ainda não somos páreo para o Wolf Fang de An. O rei dos três olhos riu e disse, o Wolf Fang é forte, mas é uma força de equipe.
Se conseguirmos lutar contra An sozinhos, você acha que ainda não seríamos capazes de matá-lo? Separar ele? Então ele não pode usar suas táticas Wolf Fan? Sim. Deixe-o isolado. An não é tão assustador sozinho, só que suas habilidades são muito especiais e tornam a equipe muito mais poderosa. Além disso, sua equipe está repleta de elites de todos os setores e compensa suas fraquezas. Mas todo mundo tem algum tipo de fraqueza, e o próprio An é sua maior fraqueza. O Rei dos Três Olhos tentou o Leão 6 com um olhar misterioso no rosto. Talvez então. O Leão 6 reorganizou suas emoções e disse: contanto que nós puder isolar An, podemos usar seu olho da reencarnação e minha habilidade de invocação contra ele. Mesmo que ele não morra, ele estaria meio morto. Ok, farei isso com você. Fantástico. O Rei dos Três Olhos riu e estendeu a mão direita. O Leão 6 hesitou um pouco e finalmente apertou a mão no final. A parceria entre o Rei dos Três Olhos e o Rei dos Três Olhos, o futuro Rei Morto-Vivo ao matar An, foi estabelecido com sucesso. Conteúdo patrocinado.